Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Iremos aguardar somente 2 minutinhos e iniciaremos a sessão. Olá, pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite, né, dependendo de onde você está se conectando para essa sessão. Desejo boas-vindas a todos os que vocês decidiram, né, de participar com a gente, de parar a sua rotina e participar aqui com a gente de mais uma sessão do Global Access em português, que é uma iniciativa dos nossos times de produto que busca ampliar o conhecimento das nossas soluções no idioma local de cada região. Hoje, nós vamos ter uma sessão onde a gente vai contar com os oradores. Obrigada a eles, Liliane e Rodrigo, que decidiram participar dessa sessão aqui com a gente. A Liliane Scarpari é uma Senior Technical Specialist aqui na Microsoft. O Rodrigo Fonseca é um principal Product Manager também na Microsoft. E eu sou a Fernanda Cisnano, uma Senior Technical Support Engineer no time do Fast Track aqui na Microsoft. Nesta sessão, iremos abordar, né, como transformar a postura de segurança da sua organização usando a inteligência artificial através do Microsoft Secure Copilot e sua integração com o Microsoft Entra e Microsoft Purview. Essa é uma sequência, né, de outras que a gente já trouxe sobre o Secure Copilot, onde a gente falou do Copilot in Intune, dessa integração também. Então, se vocês perderam, né, essas sessões, vocês podem encontrá-las, né, no link do nosso canal, que é no aka.ms/globalaccess/pt. Como agenda, nós iremos cobrir a capacidade do Microsoft Entra no Secure Copilot. Então, o Microsoft Entra e o Secure Copilot, os seus próximos aprimoramentos. Estaremos trazendo as capacidades e demonstrações. Também teremos tempo para perguntas e respostas. E aí, o outro tópico, nós iremos abordar as capacidades do Microsoft Purview no Secure Copilot, né, abordando os cenários de uso, trazendo também demos e damos tempo para vocês para fazerem perguntas e respostas. Então, para iniciarmos, né, para abrir essa sessão de hoje, eu deixo vocês com o Rodrigo Fonseca. Rodrigo, é com você. Obrigado, Fernanda. Bom dia, boa tarde, né? Já passou da hora do almoço para quem estiver no Brasil. Então, a todos e a todas que estão com a gente, obrigado, Fernanda, pela introdução. Eu sou o Rodrigo, como a Fernanda comentou, sou gerente de produto de Microsoft Entra aqui na Microsoft. Estou na empresa já há 13 anos e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre Microsoft Security Copilot e as capacidades que ele tem com relação à identidade, né? Com relação ao Microsoft Entra. Bom, deixa eu compartilhar a minha tela. E aí a gente dá sequência. Bem, então entra e Security Copilot, né? Então o Security Copilot,
só para a gente deixar todo mundo na mesma página, é a solução de inteligência artificial generativa da Microsoft, né, o nosso ChatGPT aplicado à parte de segurança. Então, ele é uma solução que conecta com os diferentes produtos da Microsoft que têm relação com segurança, como o Microsoft Entra, que cuida de identidade e gestão de acesso, como o Purview, que cuida da parte de proteção de dados, né, ou o Intune, que cuida de device. E ele conecta todos esses produtos e provê essa capacidade de inteligência artificial generativa para todos esses produtos. E com o Entra não é diferente, né? Então aqui a gente tem o objetivo de usar a IA para você poder proteger o seu ambiente de forma mais rápida e eficiente, tá? Então ele permite que os administradores consigam descobrir usuários com risco, né? Identificar usuários com altos privilégios ou privilégios excessivos, identificar logins suspeitos e fazer as correções que sejam necessárias. Ele também acaba ajudando muito como assistente, né, para investigação de riscos, para identificar problemas e até execução de tarefas diárias de identidade, como avaliação de processo condicional, avaliação de logs, de sign-in, né? Com a capacidade de você obter resumos instantâneos, né, e resultados instantâneos das perguntas que você faz. Então você consegue obter resumos de risco, né, consegue obter instruções para correção e orientações de recomendação de como tratar determinado cenário, né, ou como corrigir determinado cenário. E também permite você melhorar a governança do seu ambiente. Então, para clientes que usam, por exemplo, Lifecycle Workflow, né, que são os fluxos de trabalho para ciclo de vida de identidade, o Copilot consegue apoiar você na criação desse ciclo, simplificar o processo de provisionamento de usuários, provisionamento de acessos e eliminar lacunas de configuração, né? Tudo isso usando os benefícios que a inteligência artificial traz para a gente, né? Como eficiência, né? Então você tem uma máquina te ajudando a ser muito mais rápido na avaliação e na priorização e automação das tarefas e ganhar escala, né? Você conseguir fazer mais com menos tempo, né? E a gente tem algumas informações muito interessantes até disso, de estatísticas de tarefas que você demora cerca de 20 minutos, 30 minutos e gasta 30, 40 cliques para fazer a avaliação. E com o Copilot, você com 2 ou 3 cliques, 2 ou 3 prompts, você consegue em menos de 5 minutos chegar ao mesmo resultado, por exemplo. O Copilot ele tem 2 experiências que estão disponíveis, né? Isso também vale para o Entra, mas vale para outras soluções, né? Que a ideia é atender e encontrar o usuário onde ele trabalha, né? Onde fica melhor para ele. Então a gente tem a experiência que chama de Standalone, que é o portal do Copilot, né? Então é securitycopilot.microsoft.com. E a ideia do portal é que você consiga ter um lugar imersivo para você trabalhar. Então você consegue dentro dele enxergar diferentes produtos ao mesmo tempo, diferentes soluções, né? Ter um contexto muito mais amplo e correlacionar essas informações de uma forma muito fácil, né? Então você consegue trazer todos os casos de uso num único ponto, num único portal, para ter uma experiência mais enriquecida. E a outra experiência que existe, que é a experiência que a gente chama de embutida, né? Ou embedded, é o ícone do Copilot dentro do portal do Entra, por exemplo, né? Então você tem o ícone do lado direito superior, você consegue abrir o painel e através desse painel interagir com perguntas e ter informações em tempo real. O legal da experiência embutida é que ela tem contexto. Então se você está, por exemplo, na página do Microsoft Entra, onde você administra usuários, o Copilot já entende que você está ali e ele vai te sugerir ações referentes aos usuários. Se você navegar para outra página, como por exemplo acesso condicional, e abrir o Copilot, ele vai entender esse contexto e vai trazer coisas relevantes com relação ao local, né, do portal onde você está trabalhando. Então são 2 experiências que estão disponíveis e todas elas têm as mesmas capacidades, tá? Isso é importante também ressaltar. E quando a gente fala do Microsoft no Security Copilot no Entra, né, o que a gente está falando? Então, a gente está falando de basicamente 3 resultados principais que o Copilot vai te ajudar, né? Então, você investigar e resolver incidentes de identidade de uma forma rápida, né? Então, você poder explorar logs de entrada, poder explorar usuários em risco, né? E obter informações contextualizadas sobre como resolver, tudo isso usando linguagem natural. Então, você realmente perguntar para o Copilot, por que o usuário do Rodrigo recebeu um prompt de MFA? Ou por que o usuário do Rodrigo não recebeu o prompt de MFA? E ele vai te trazer, ele vai avaliar os logs e as configurações e vai te trazer isso de forma detalhada. E isso permite que você avalie o acesso com inteligência orientada, né, por inteligência artificial. Então você consegue usar o Copilot para você fazer uma avaliação mais detalhada da identidade, né, você poder
gerar os fluxos de trabalho, gerar novas políticas de acesso condicional, identificar gaps, identificar brechas no seu ambiente que você talvez não tenha ciência e, principalmente, economizar tempo e recurso, né? Então, como eu falei, desbloquear novas habilidades para que você possa, para que os administradores possam, né, concluir as tarefas de forma mais rápida, como investigações de incidentes, né, análise de risco de login, economizando tempo e recurso e sobrando mais tempo para você pensar em inovação, para você pensar em melhorias no seu ambiente e perdendo menos tempo no troubleshooting do dia a dia. E a gente tem vários aprimoramentos que estão sendo feitos dentro do Copilot, principalmente com relação ao Entra, tá? Que está aí nesse slide de próximos aprimoramentos. Tudo isso que eu vou mostrar aqui, isso já vai entrar em Public Preview agora. Isso, na verdade, já está em Public Preview. E a partir de julho, todas essas funções vão estar 100% em Public Preview para uso dos clientes, tá? O que acontece? O Copilot ele foi lançado há pouco mais de um ano. Ele foi lançado em 1º de abril do ano passado, de 2024. E ele tinha algumas limitações nos cenários, né? Então, por exemplo, quando você fazia perguntas sobre algumas capacidades do Entra, como, por exemplo, a Access Review, né, revisão de acesso, ele não conseguia suportar, porque ele não tinha sido treinado para aquela situação, né? Como toda inteligência artificial, todo modelo de LLM, ele tem que ser treinado, né, para que ele possa responder às perguntas. E o que a gente fez para melhorar essa situação e não precisar treinar o Copilot em cada um dos componentes do Microsoft Entra foi ensinar o Copilot a usar as APIs. Então, o Copilot agora ele sabe usar as APIs do Microsoft Graph e qualquer pergunta que você faça, ele consegue relacionar a uma API existente e usar a API para colher aquela informação. Então, por exemplo, se você pergunta para o Copilot hoje quantas revisões de acesso foram concluídas no mês passado, ele consegue identificar que você está falando de revisão de acesso, identificar as APIs de revisão de acesso e fazer uma query, né, via API para consolidar e trazer esse resultado para você em forma de resposta em linguagem natural. Né? Então, isso aumenta muito as capacidades dele. Outra coisa é oferecer o suporte a perguntas mais complexas com vários estágios, que era algo que o Copilot não conseguia fazer, ele não conseguia, né, quebrar a mesma pergunta em diferentes ações. Então, se você perguntava quais os grupos que foram criados recentemente por usuários em risco no meu tenant, o Copilot não conseguia responder. E agora ele consegue. Ele primeiro identifica os usuários com risco, depois ele consulta os logs de auditoria para identificar grupos que foram criados por esses usuários, e por último ele consolida tudo e te dá uma resposta, né, em linguagem natural. Então, isso é outra melhoria que ele tem. Um terceiro caso é a ambiguidade. Então, outro problema que existia era quando você perguntava, né, quantos grupos de segurança o Alex faz parte. E se você geralmente vai ter mais de um Alex na organização. Então, o Copilot, o que ele fazia? Ele pegava o primeiro Alex que ele encontrava e te dava a resposta. E agora não, agora ele consegue te perguntar, olha, estou vendo aqui que tem 2 Alex, né, tem 2 Rodrigos, qual deles você quer que eu verifique? E aí você continua a conversa de uma forma natural. E por último, talvez seja a melhoria mais importante aqui, é o replanejamento de consulta, né? Que na verdade é a capacidade do Copilot de, antes dele te responder, ele validar a própria resposta. Então ele executa a pergunta, né? Ele executa o processamento dele, mas antes de ele retornar a resposta para você, ele faz um double check, ele faz uma checagem adicional, como se fosse uma prova dos 9, né, na matemática. Então ele está validando se o que ele obteve de resultado realmente tem a ver com a pergunta que você foi feita. E caso ele encontre alguma incoerência, ele roda de novo e tenta encontrar uma nova solução, uma nova pergunta para você, né? Isso aí para quê? Para que ele tenha uma confiabilidade maior, né? Que as respostas do Copilot sejam cada vez mais confiáveis e não aconteça o que acontece com muitos modelos de LLM públicos, que é o que o pessoal chama de alucinação. Alucinação é quando um modelo de inteligência artificial ele traz uma informação que não é verídica, ele literalmente inventa aquela informação, né? Isso acontece muito no ChatGPT, DeepSeek e outras soluções assim. E como o Copilot é uma solução para uso empresarial, a Microsoft tem um cuidado muito grande de garantir que as respostas são realmente confiáveis, né? E que o nível de alucinação é mínimo. Então, essa é uma mudança muito importante. E com essas melhorias, tá? Que, como eu falei, estão sendo liberadas agora e vai estar 100% Public Preview em julho, a gente tem notado 80% de melhoria nas respostas, tá? Isso, inclusive, de feedback de clientes. Então, os clientes têm realmente visto um benefício muito grande e uma qualidade muito grande nas respostas que o Copilot provê.
Além disso, a gente está expandindo os recursos do Security Copilot para diferentes skills, né, diferentes habilidades dentro do Entra. Como vocês sabem, o Microsoft Entra tem uma série de funcionalidades diferentes, né? E a ideia é que o Copilot responda qualquer coisa que você perguntar. Então, a gente consegue aí ver a parte de acesso condicional, né, analisar configurações de políticas, entender como elas foram criadas, quais são os impactos. A gente consegue fazer a parte de governança, então analisar o fluxo de trabalho, a gente vai ver isso com mais detalhes. Mas também investigar funções do PIN, né, analisar diferentes recursos referentes a permissionamento, logs de provisionamento, né, então não só logs de sign-in, logs de auditoria, mas também logs de provisionamento, que são muito usados para governança, recomendações do Entra, então o Copilot ele entende as recomendações que existem no seu tenant, né, recomendações que já vêm do Security Score, né, daquela parte de recomendações que a Microsoft já tem embutida no produto, mas ele complementa isso com mais detalhes e mais insights. E uso de licença, que é uma coisa que muita gente precisa, né, então entender como as licenças estão sendo usadas, se elas estão atribuídas ou não e como resolver esse cenário, tá? A gente vai ver uma pequena demo sobre isso. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre o que dá para fazer com os últimos cenários do Copilot, tá? O vídeo está em inglês, mas eu vou traduzindo para vocês. Então, a primeira pergunta que a gente faz é para listar os usuários que têm a role, né, o papel de Global Admin no Tenant. Ele traz aí para mim uma lista de usuários e ele lista também aplicações, service principals que têm essa role, né, de uma forma geral. Depois eu pergunto para ele para listar todas as políticas de acesso condicional que pedem MFA no meu tenant. E aí ele lista para mim também as políticas que eu tenho, né, com detalhe de quando foi criada, se está habilitado ou não, né? Eu vejo aqui que eu tenho 4, e aí eu posso perguntar para ele também quais políticas têm requisito de compliant device, né, de ter um device confiável. E aí ele traz para mim as políticas que estão referentes. Então é uma forma bem simples de você identificar, né, para que serve cada política, o que cada uma faz dentro do seu ambiente. Depois disso, a gente vai pedir todas as aplicações que usam SAML para autenticação. Então, listar todas as Enterprise Applications que têm configuração de single sign-on usando SAML. Ele consegue trazer isso aí de forma detalhada para a gente, né, como nós estamos vendo ali. Ele vai listar todas as aplicações. Se ele achar mais aplicações do que ele lista, ele te avisa, fala, olha, eu vou listar as top 10, mas a gente tem aqui, sei lá, uma centena de aplicações, né? Ele, às vezes, limita um pouco as informações para não poluir muito o chat. Depois eu vou pedir aqui para ele listar as licenças que estão disponíveis no meu tenant, né? Ele está trazendo ali os SKUs das licenças que eu tenho. E aí, a gente vai ver logo mais uma próxima pergunta que a gente tem, que é referente à parte de recomendações. Então, eu estou perguntando para o Copilot, quais recomendações estão no meu tenant em ordem de prioridade. Então, ele consegue colocar as recomendações que existem em ordem de prioridade do que é mais importante você resolver para o que é menos importante. Então, ele te ajuda nessa priorização, né, de tarefas, como a gente vê aqui, ó. A primeira atividade que ele traz é a migração de MS Online, né, que é um módulo que está sendo descontinuado para um novo módulo de Graph, que é algo que você precisa fazer para os scripts não pararem de funcionar. Outra coisa que a gente pergunta aqui é quais são os usuários provisionados com sucesso nos últimos 7 dias, né? Ele traz aqui a lista de usuários e a data de criação de cada um desses objetos, para eu ver, né, usuários provisionados com sucesso, usuários com falha, esse tipo de detalhe dentro do tenant. E esse é o final da demo, né? Só para vocês terem uma ideia de alguns dos cenários que ele consegue responder de forma interativa e rápida, tá? Uma das coisas que foi anunciada recentemente na RSA foi o agente de otimização de acesso condicional, né? O que a gente chama de CA Policy Optimization Agent. Esse agente ele tem a seguinte função: ele avalia suas políticas de acesso condicional, ele avalia novos objetos de usuário, novas aplicações e determina se eles estão no escopo das políticas de acesso condicional ou não. E ele oferece também uma capacidade de correção com clique. Então ele traz essas recomendações e ele te dá um botão de ação onde você pode executar aquela ação e criar uma nova política ou adicionar usuários e aplicações numa política já existente. Tudo isso com recomendações feitas por IA. Né? Então pensa nisso como um parceiro que você tem para avaliar o seu ambiente diariamente e te sugerir melhorias para o seu ambiente de acesso condicional. Vamos ver uma demo sobre isso? Então a gente vai dar uma olhada aqui. Muitos clientes agora eles já vão ver esse banner, que nem vocês estão vendo ali, falando que os agentes estão disponíveis e você pode ir nele. Também fica disponível no menu da esquerda, ali do lado esquerdo, lá em cima.
A gente consegue ver aqui o agente de acesso condicional, outros agentes, à medida que eles forem lançados, vão estar disponíveis ali também. Então, no meu caso, nesse demo, né, já está ativado esse agente. A gente consegue ver aqui os detalhes, né, o agente está ativo, a gente consegue ver quando foi a última execução dele. A gente tem alguns insights de performance do agente, né, contas que ele avaliou, contas que ele protegeu, até o consumo de SCU que ele tem. E o mais importante está ali do lado direito, né, que são as recomendações e as atividades que a gente vai ver. Então, a gente tem, além aqui dessa explicação, né, do que é o agente, o que ele faz, do lado direito, a gente vai ver as atividades, né? Vou aqui para atividade. Atividade é cada execução do agente. Então, a gente consegue ver um log, né, de execução do agente, quando ele foi. E abrindo o mapa, que é o que a gente fez ali clicando, a gente consegue ver um mapa do que esse agente está fazendo, o que ele está avaliando, que tipo de informação ele está trazendo e qual resultado ele chegou, para você entender um pouco de como ele pensa. Então, o que ele avalia? Ele avalia user drift, né, usuários fora da política, application drift, aplicações fora da política, e por último, se você pode consolidar políticas para manter o seu ambiente mais compacto, né, mais enxuto e eficiente. E aí, para cada uma dessas ações, você consegue acompanhar aqui no mapa, né, os resultados que ele chegou para cada uma delas. Então, a gente vê ali que ele escaneou e encontrou 17 novos usuários, né, que ele escaneou as aplicações, encontrou 3 novas aplicações nas últimas 24 horas, e 8 pares de políticas similares que talvez possam ser consolidadas. Depois disso, ele vai determinar que ações são necessárias. E à medida que a gente vai avançando aqui no mapa, né, a gente vê aqui que ele chegou ao resultado, que ele, em alguns momentos ele não encontrou novas recomendações, mas para outros ele encontrou aqui uma recomendação de criar uma política nova de bloqueio, né, e ele gera uma política de acesso condicional nova para você, no modo de relatório, né, um modo de report only, para que não tenha impacto, mas que você possa avaliar o impacto e executar isso de uma forma automatizada, tá? A gente vai ver isso com mais detalhes já já. Uma vez que a gente finalizou aqui a avaliação, a gente vai para sugestões, e nas sugestões a gente tem as recomendações. A gente vê aqui 3 recomendações. A primeira é essa de merge, né, que é de combinar 2 políticas em uma. O legal dessa parte é que eu consigo comparar as políticas, então eu tenho essa visão de comparação, onde eu vejo a nova política versus as 2 políticas originais, né, e eu consigo inclusive ver via JSON, né, o que está mudando de uma política para outra, que é algo legal para você ver com mais detalhes, e até para você documentar no processo de mudança. E, novamente, ele não executa isso, tá? Eu consigo ver o impacto da polícia ali na aba de Policy Impact, e se eu quiser habilitar a política, eu tenho a opção de clicar no Turn On Policy, né? Tem esse botão de Turn On Policy, onde eu posso clicar e ele vai criar a recomendação para mim. Então, ele não vai executar nada sozinho, ele vai depender de uma ação humana. E, por último, o agente ele tem as configurações, ele pode rodar sozinho a cada 24 horas, então ele é executado diariamente, você pode desabilitar isso e rodar ele só sob demanda. Você tem algumas configurações de objeto que você pode customizar para ele analisar usuários ou aplicações. Tem as permissões que são necessárias para ele funcionar, como a gente vê aqui, Security Administrator e Global Administrator. E por último, você pode customizar as instruções. Então você pode passar instruções para que o agente seja mais esperto na hora que ele avalia seu ambiente, como por exemplo aqui, excluir o grupo de segurança de contas Break the Glass, para que ele não avalie as contas nesse grupo e não inclua elas em nenhuma política para mim. Então, isso é um dos exemplos do que dá para ser feito com o agente de CA. Bom, avançando um pouquinho mais, a gente tem aqui a parte de gerenciamento de risco de aplicativos, né? É outra habilidade do Copilot. Então, ele consegue investigar e corrigir aplicativos com risco no seu ambiente, né? Então, ele identifica aplicativos sem uso, ele identifica aplicativos com permissões excessivas via graph, né? E te traz essa visão para que você possa tomar as ações de remediação necessárias, né? Então, é uma forma de você levantar informações que muitas vezes estão muito escondidas dentro do Entra, né? Muitos clientes têm essa dificuldade de entender, pô, eu tenho aqui 1000 aplicações dentro do Entra, como é que eu sei o que está em uso ou não? Como é que eu sei o que tem permissão excessiva ou não? E o Copilot te ajuda nesse tipo de detalhe, né? Como a gente vê aqui na animação, olha, ele consegue sumarizar as aplicações que são usadas fora do seu tenant, ele consegue trazer aplicações sem uso, aplicações com risco, com mais detalhes. Vamos, inclusive, ver aqui uma pequena demo sobre isso. Desculpa, gente, eu voltei para a demo errada aqui.
o vídeo está fora do lugar. Antes de eu mostrar aquela lá, falar um pouquinho sobre a investigação de usuário com risco, que é outro skill muito importante, foi um dos primeiros skills que o Copilot teve, né? É a capacidade de você detectar e ter insights sobre risco de usuário de uma forma otimizada pela IA, né? Então, o Copilot agora, ele traz um resumo de IA, quando você abre o risco do usuário direto no Identity Protection, e ele te dá também diretrizes para correção e recomendações de como tratar esse risco, né? Vamos dar uma olhadinha. Então, aqui, por exemplo, eu estou no log de eventos de sign-in, né? Então a gente vê aqui vários erros de sign-in, e é algo que consome muito tempo, né? Analisar log de sign-in é algo que consome muito tempo, é muito chato, é uma tarefa desgastante. E o que a gente vai fazer aqui, usando a experiência embutida, é pedir para o Copilot avaliar. Copilot, avalia o último sign-in falho dessa usuária, da usuária da Briana. E a gente vê aqui os detalhes que ele traz, né, de qual aplicação, quando falhou, qual foi a data, qual foi o browser, né, qual foi a política de acesso condicional que foi aplicada. E aí eu peço para ele quais os sign-ins mais recentes dessa usuária, né? Então ele lista aqui as 3 tentativas mais recentes da usuária da Briana, né? A gente consegue ver detalhes aí como qual IP, da onde está vindo, né? Se está vindo da mesma localização, se é a mesma aplicação. E a gente consegue comparar isso com os logs de sign-in, para comparar se a que está falhando no log de sign-in é a mesma que o Copilot está dizendo, né? Que aí ele está falando justamente isso. Olha, ela falhou porque ela não completou a autenticação multifator, né? Dentro do processo do Microsoft Entra. Um outro skill que a gente tem é essa solução de problemas com logs de entrada, né? Que foi o que a gente acabou de ver, inclusive, no demo. Então, o Copilot te ajudar na automação e nos insights das recomendações, de uma forma que você consegue ver, né, e interagir com os logs de uma forma muito mais rápida e fácil. Então, ter o resumo de cada informação por IA, ter o contexto da identidade em segundos, né? Então, ele não só vê o log, mas ele comparar com as polícias de acesso condicional, ele trazer informações de onde está vindo, qual cidade, qual região, né? E te dar recomendações de como você pode corrigir. Você pode pedir para ele, Copilot, como que eu resolvo para que o acesso do usuário funcione na próxima tentativa, né? E aí ele vai te trazer as instruções detalhadas para isso. Um outro cenário que a gente tem é o cenário de gerenciamento do ciclo de vida, né? O que a gente chama de LCW, ou Lifecycle Workflow. Esse é um recurso de governança do Microsoft Entra, tá? Faz parte do licenciamento do Microsoft Entra ID Governance. A gente até já discutiu isso no passado, numa das sessões que a gente falou sobre Entra Suite aqui. E o que é a ideia? Como é um recurso novo e é um recurso muito importante para você controlar a parte de onboarding de usuários, né, de contratação de novos recursos, de desligamento de pessoas, desativação de conta, e como você automatiza esses processos, né, dentro da organização, a ideia é que o Copilot permita que você não só tenha uma automação na parte de análise de logs, de otimização de resolução de problema, mas que te traga também suporte para a criação do workflow. Então você pode pedir para o Copilot e ele monta um template de workflow para você que você avalie e crie, né? Então a gente sai do modelo Next Finish, né? Que é o modelo onde você vai passando a tela do Wizard, para o modelo onde você pede para o Copilot, ele te traz pronto e você só valida e cria. Então isso é muito mais fácil para a adoção desse recurso e permite que você tenha muitos benefícios do ponto de vista de otimização de trabalho e de governança de usuários, né? Como eu falei, desse processo de contratação, de desligamento, como é que você automatiza a tarefa, como é que você automaticamente garante direitos, né, para a pessoa via automação, usando esse recurso do ciclo de vida. Vamos dar uma olhada na demo para entender o que ele pode fazer. Aqui eu estou na página do Lifecycle Workflow, né? E a gente vai usar aqui o prompt sugerido. Então, eu vou pedir aqui para o Copilot sumarizar todos os workflows que eu tenho no meu tenant. Depois, também usando um prompt sugerido, eu vou pedir para ele quantos usuários foram provisionados com sucesso pelo workflow. Então, ele lista para mim aqui os workflows que foram executados com sucesso. Eu vejo quantas execuções ele teve, né? Qual o número de tarefas completadas. Eu posso listar aqui também os workflows com falha, né? E eu tenho aqui também um prompt sugerido de aprender, né? O que está disponível para mim em termos de workflow que eu posso criar.
A Microsoft tem cerca de, hoje, mais de 20 workflows que estão disponíveis para serem usados, tá? Então, como eu falei, é um recurso novo e a ideia é que a IA te ajude a aprender também como usa isso, né? Aqui eu peço para ele listar todos os workflows desabilitados do meu tenant, né? E ver aqui quantos workflows foram executados nos últimos 30 dias, né? Do tipo mover, então workflows de movimentação, né? Que geralmente você usa quando uma pessoa muda de um departamento para outro, muda de um cargo para outro. Então eu consigo ver aqui que a gente teve 39 workflows do tipo de movimentação executados nesse tenant nos últimos 30 dias, né? Outra capacidade legal do Copilot é esse uso dele como uma solução de relatório, eu diria, tá? Então ele pode te ajudar a trazer informações relevantes, trazer relatórios que são importantes para o dia a dia, para você extrair isso, né? E, sei lá, colocar no e-mail, mandar para o chefe, esse tipo de detalhe. Outra coisa que é muito importante do Copilot e que também está disponível para o Entra é o conceito de prompt books, né? Prompt books são fluxos de trabalho onde você organiza um ou mais prompts, tá? Não existe um limite máximo ou mínimo. Geralmente a gente começa um prompt book a partir de 3, 4 prompts. Então você tem várias perguntas que são feitas em sequência para que você possa fazer uma investigação de ponta a ponta. Então pensa assim, você quer saber de um usuário que tem risco, então você pede para ele o risco da conta. Depois disso, você correlaciona isso com o risco do dispositivo, com as polícias de acesso condicional, e vai fazendo as perguntas de forma a guiar o Copilot nessa investigação. Você monta esses prompts books, né, que a gente chama de forma antecipada. A Microsoft ela entrega também prompt books prontos. A gente tem uma série de prompt books com relação a risco de usuário, como esse que a gente vê na tela aqui de User Risk Analysis, tá? Então, a ideia do Prompt Book é essa, você ter uma solução de problema simplificada, né, e automatizada, com uma investigação de ponta a ponta já pré-desenhada, onde você manda o Copilot, o parâmetro, né, você passa, por exemplo, o nome do usuário, e ele faz toda essa sequência de atividades para você e te dá um relatório pronto no final do dia, né, simplificando a tomada de decisão, simplificando o seu processo de investigação. Vamos dar uma olhada num Prompt Book aqui que a gente tem, referente a aplicações com risco, né, ou aplicações de alto privilégio. Um cenário que a gente tem aqui, a gente vai ver, ó, tem 4 prompts que a gente vai fazer, né, pedindo aplicações com risco, vendo se essas aplicações têm alto privilégio, e a gente vai executar aqui o prompt book na mão, né. Então, quando a gente executa, ele começa a fazer um passo a passo. Então, ele começa da primeira pergunta, que é mostre as aplicações que estão com risco no meu tenant. A gente vê o detalhe do que ele está fazendo, quanto tempo isso levou, né? A gente vê ali 7 segundos, o que ele fez para processar. E aí a gente tem o resultado, ó. Então ele identificou aqui 15 aplicações com risco, né, no meu tenant, e que também não estão com riscos nem confirmados e nem dismissed, né, nem ignorados. E a lista dessas aplicações, né, onde eu consigo ver o risco, o nível de risco, qual que é o detalhe desse risco, e quando isso foi atualizado pela última vez, além do Application ID, né, que é o ID que identifica a aplicação. A gente vai passar aqui rapidamente, né, para ver. Depois disso, a próxima pergunta é quais dessas aplicações têm alto privilégio de permissionamento, né? E peço para ele mostrar apenas aplicações com alto privilégio. Então, ele vai avaliar esse detalhe. E a gente vê aqui que ele identificou uma aplicação chamada Contoso Learning, que tem uma permissão chamada, né, Microsoft Graph Group Read All, ou seja, permite que ele leia todos os grupos com detalhe. E a gente vê aqui os detalhes, né, o tipo de informação, ele traz mais contexto, né, esse tipo de informação permite que a pessoa enumere, né, grupos do ambiente. E aí a gente vai para a próxima pergunta, onde a gente pergunta quem são os donos da aplicação. Legal, a gente tem uma aplicação com alto privilégio. Quem que é o dono dessa aplicação? Ele lista aqui para mim os usuários, e por último eu peço para ele mais detalhes desses usuários, né, de qual departamento eles são, qual que é o e-mail. Então ele traz para mim aqui, ó, para cada usuário, né, qual que é o job title, ou seja, o que a pessoa faz, qual cidade, qual país, qual telefone, para que eu possa entrar em contato com essas pessoas ou ver se essas pessoas têm alguma coisa a ver com essa aplicação, né, porque pode ser que não tenha nada a ver e está totalmente equivocado esse tipo de configuração como Owner. Então, esse é o tipo de detalhe que o Prompt Book consegue te ajudar
E aí você consegue pensar nisso em diferentes cenários, até correlacionando com outros produtos, tá? Como Purview ou como Intune. A Lili vai falar um pouquinho mais sobre Purview na sequência. Então, vocês conseguem pensar em cenários onde vocês correlacionam eventos de identidade com eventos de proteção de dados, né? Usando os prompt books. E com isso, eu chego ao final da minha apresentação, gente. Muito obrigado. E eu queria perguntar se vocês têm alguma dúvida, né? Alguma pergunta sobre o que a gente apresentou, antes de eu seguir e passar a palavra para a Lili. Deixa eu ver se tem alguma coisa no perguntas e respostas Temos sim, aqui. Rodrigo. Temos uma pergunta. A pergunta do Daniel, tá? E ele pergunta o seguinte: as RBACs, né, do Secure Copilot, elas são baseadas no Entra ID ou nos roles do Azure? Ótima pergunta, tá? O Copilot, ele vai seguir a RBAC do usuário que está usando. Então, se eu, como usuário, tenho permissões, por exemplo, o Global Admin, que é a pessoa que faz tudo no Entra, o Copilot assume essas permissões e ele vai ter acesso a todas as informações. Se eu, como usuário do Copilot, tenho apenas a permissão de User Admin, por exemplo, né? Então, ele vai me permitir ver apenas coisas relacionadas e ele vai ter ações relacionadas a User Admin. Então, ele usa o modelo de RBAC, no caso do Entra, né? Sim, e ele emula as permissões do usuário, tá? Então, ele não vai trazer para o usuário nada do que ele não tem acesso. Ele vai trazer apenas coisas que o usuário tenha acesso, baseado no RBAC que ele já tem atribuído. E lembrando, permissões do Azure são... RBAC do Azure é uma coisa, RBAC do Entra é outra, né? Também existe Copilot para Azure, não é o que a gente está discutindo hoje, mas o Copilot para o Azure segue o mesmo princípio. Então, ele vai sempre usar as permissões que o usuário tem. Então, se o usuário de Azure é Virtual Machine Contributor, então o Copilot vai assumir essas permissões e vai dar acesso apenas ao que essas permissões podem fazer, né? Então, espero que tenha ficado claro a pergunta. Tem outra pergunta aqui, acabei de ver. Como funciona a cobrança do Security Copilot? Sei que é baseada em consumo, mas é baseada na quantidade de prompts? É uma ótima pergunta. Vou tentar explicar de uma forma simples, tá? O Copilot, ele é baseado em consumo, mas ele é baseado numa coisa que a gente chama de provisionamento de unidades computacionais. Então, o Copilot ele tem uma unidade computacional que a gente chama de SCU, Security Compute Unit, tá? SCU. E você provisiona essas SCUs. Então, você provisiona, sei lá, 10 SCUs por hora. Tá? Um provisionamento de... Pensa como se fosse CPUs por hora. E cada prompt que você faz, ele pode consumir uma ou mais SCUs. Depende da complexidade do prompt, né? Então, tem coisas que vão consumir menos de uma SCU, tem coisas que podem consumir mais de uma SCUs. E essas SCUs são consumidas desse pool. Então, se você provisionou 10 SCUs, ele mandou uma pergunta, vamos pensar que cada pergunta, cada prompt, consome uma SCU. Então, eu mandei uma pergunta, eu tinha 10, agora eu tenho 9, porque uma foi consumida. E assim vai indo. Como são SCUs por hora, elas vão a cada hora se renovar. Então, passou uma hora, você volta a ter 10 SCUs cheias e as perguntas vão consumindo desse pool, tá? Por exemplo, quando eu fiz aquela demo da acesso condicional, deixa eu voltar lá um pouquinho, porque eu acho que aquela demo tem esse detalhe das SCUs, só para vocês terem uma ideia. Cadê? Porque voltar é mais difícil do que avançar. Acho que é essa aqui. Deixa eu só pular aqui um pouquinho. Aqui, ó. Nesse pedaço da demo, especificamente, eu até botar um laser point aqui, vocês veem aqui que tem esse Security Compute Unit. Então, a forma como o Copilot é cobrado é baseado nisso, né? Como eu falei, você escolhe quantos você provisiona e ele cobra por consumo. Você vê aqui que esse agente meu, ele consumiu 38.12, tá? Ou seja, todas as execuções que esse agente tem tido ao longo do tempo geraram um consumo de 38.12. Não quer dizer que um prompt consumiu isso, tá, gente? Isso aí é o conjunto de execuções que ele vai tendo. Geralmente a gente diz que cada execução do agente consome menos de uma SCU, normalmente, tá? Como eu falei, depende muito do ambiente, complexidade das perguntas, dos prompts, assim por diante. Então, essa é uma questão importante. Eu não vou entrar aqui no custo, tá? Isso não é algo que eu cobro, que eu cubro, então eu realmente não sei o custo de cabeça, ou qual é o mínimo para você contratar,
mas o modelo de cobrança é esse, por SCUs que você aloca e você consome. Bom? Maravilha. Vamos seguir, Rodrigo, com a Lili? E a Vamos gente passar deixa para a para o Lili. final outras perguntas. Tá Continuem bom. mandando, pessoal. Continuem mandando as perguntas. Isso aí. E agora eu vou passar a palavra para Liliane para ela poder falar um pouquinho sobre Purview com vocês. Obrigado, gente. Perfeito, obrigada, Rodrigo. Adoro a apresentação, adoro ver como a gente consegue conectar várias coisas muito interessantes ali no Entra. Agora a gente vai viajar um pouquinho para uma segunda plataforma, que é o Purview. Espero que estejam todos aí podendo visualizar a minha tela. Eu consigo ver aqui pelo feedback que parece que está tudo ok. Vamos falar um Liliane, desculpa pouquinho. te cortar. A gente está vendo, acredito que está só com a parte de tradução habilitada. Se você conseguir remover para a tela ficar, só se conseguir, senão a gente segue. E essa? Também? Uma olhadinha. É o seguinte, me dá um minutinho aqui. Gentileza. Agora ficou um pouquinho melhor? Maravilha, obrigada. Ah, perfeito. Obrigada por ter me avisado. Vou passar o primeiro slide, vocês podem me dar uma confirma para mim, tá tudo bem? Ok. Ah, perfeito. Então, olá a todos, eu sou Liliana Scarpari, sou especialista técnica de segurança e conformidade aqui na Microsoft. A gente vai falar um pouquinho sobre a interação do Copilot com o Purview, né? É um dos meus momentos mais esperados, porque existe dentro do Purview, a gente está falando sobre proteção de dados. Assim como entra a fazendo a gestão ali das diversas contas e dos acessos, o lado do Purview a gente fala sobre proteção de dados. E na proteção de dados a gente sabe que boa parte dos ataques eles têm um objetivo que é obter esses dados das organizações. E quando a gente olha para esses números, a gente tem certeza que ainda mais certeza, né, de que não somente a forma como a gente atua hoje, mas também com essa adoção muito acelerada, a implementação de todos esses aplicativos e todas essas funções adicionais aí da nossa inteligência artificial generativa e os demais que estão aí no mercado, acaba gerando ainda mais dados, né, e acelerando o que já estava acelerado, né. Com isso, traz essa necessidade da gente proteger e governar esses dados por diversos aplicativos, né? Então, a gente vai ter esse bate-papo e vai entender como é que a gente faz isso através dessa plataforma de proteção de dados, que é o Purview. Vamos falar um pouquinho, então, sobre essa importância, né? Sem sombra de dúvidas, vocês trabalham com dados, e eu acho inviável que hoje exista alguma organização que não precisa ter um gerenciamento seguro de dados, né? Nós estamos sujeitos aí a legislações de privacidade de dados, mas também a diversas regulamentações. E com essas regulamentações, a gente entende que não é só o que existia até então, e agora vem aí uma seleção. Eu acho que da última vez que eu tive contato, eu ouvi comentários sobre pelo menos aí 40 diferentes regulamentações que estão em desenvolvimento, que devem estar aí já sendo atualizadas e aplicadas em diversos países, ou seja, não é somente no nosso ambiente, mas se você tem clientes que estão fora da nossa região, clientes que possam consumo de dados de pessoas de diversas localizações e regiões, diversas regulamentações estão saindo, não só com esse olhar de privacidade de dados, mas também com a movimentação dessa informação estratégica, comercial, enfim. E não existe aí uma estratégia que seja capaz de olhar para tudo isso e servir para tudo isso, né? O que a gente faz com essa gestão dessa IA generativa é buscar ferramentas que possam ajudar a gente a avançar nesses controles, também cumprindo esses requisitos regulatórios. Eu acho que cada organização e cada um de vocês sabem qual seriam essas regulamentações,
mas só para vocês terem uma ideia, sem sombra de dúvida, a gente tem aí, listado aí pela própria Gartner, muita coisa chegando e a preocupação até um pouco mais avançada aí de líderes de tecnologia, CIO, CEOs, CISOs, em relação a essas informações. Como é que isso funciona dentro do Purview, né? Esse talvez seja um dos meus slides favoritos, porque ele traz os pilares e a diferenciação de como a gente atua pensando num quadro de proteção de informações informações confidenciais sensíveis dentro da organização, né? Vocês veem aí do lado direito a conformidade de dados, o que deve constar aí para vocês, para quem atua no lado de auditoria, investigação, quem gerenciamento de conformidade, até privacidade de dados, essa parte é onde a gente implementa ferramentas que vão te dar um apoio para entender sobre movimentações de informações que são sensíveis, que já foram realizadas. Então, no geral, batendo o olho ali, eu estou falando de descoberta eletrônica, e eu adorei que já tivemos uma pergunta, vou tentar focar bastante nessa parte durante a apresentação das demos, mas são controles ali que já são controles secundários, são controles que estão verificando como que essa informação transitou, como que essa informação foi utilizada de forma acidental, maliciosa ou até de forma legítima pelos colaboradores das organizações. Já do lado esquerdo, a gente fala sobre a segurança de dados, já pensando um pouco mais sobre uma forma preventiva de uma forma preventiva de resguardar essa informação dentro do ambiente. E a gente introduz o primeiro conceito, que está bem ali no meio do slide, que a gente chama de proteção de informação. A proteção de informação dentro dessa plataforma do Purview, ele é o Information Protection, ou proteção de informação também, né, traduzido, que faz a parte da identificação da informação sensível no seu ambiente e a classificação. Isso é feito de uma maneira manual ou automática, né? Então, ali varia um pouco com o licenciamento que vocês possam ter na organização de vocês. O licenciamento avançado, ele faz isso de forma automática, mas é um tipo de gerenciamento que eu gosto sempre de conversar com os nossos clientes, que começa dentro de casa e depois ele passa para a tecnologia. Diferente de segurança, quando a gente fala de segurança da informação, como antivírus, a gente está falando antivírus, proteção de endpoints, dispositivos finais, a gente está falando de ferramentas que já estão ali implementadas e que a gente habilita esses recursos e começa já a utilizar. Quando a gente fala de proteção de dados, a gente tem que trazer esse trabalho para dentro de casa também. Porque quem traz esses critérios, essa informação que vai ajudar o Purview a identificar no ambiente, são vocês organizações, né? Então, RH provavelmente vai trazer informações no contexto de dados sensíveis dos colaboradores ou de alguma coleta de outra informação. Escritórios de privacidade, departamento de privacidade traz um olhar um pouco mais específico sobre as legislações vigentes. As equipes de segurança vão falar sobre potencial fuga e escape dessas informações que já foram marcadas como sensíveis pelos diversos departamentos. Gosto bastante de trazer um contexto também de marketing, né? O departamento ali de vendas, que pode também ter acesso a informações que são sensíveis, porque pode trazer alguma vantagem competitiva. Qual será o produto que vai ser lançado durante uma campanha de Black Friday que se aproxima esse ano? Qual será uma estratégia comercial que vocês vão adotar, que enquanto essa informação está sendo ainda produzida, ela é sensível, depois ela passa a ser uma informação pública, uma vez que é divulgada, enfim. Tudo isso é feito ali do lado esquerdo, né, na segurança de dados, prevenção contra a perda de dados, que é o nosso DLP, né, ferramenta de prevenção. Gerenciamento de risco interno é uma das minhas ferramentas favoritas, eu gosto de chamá-la de cerejinha do bolo lá dentro do Purview, porque ela vai além e traz ali um contexto adicional para o que a gente vê do que o DLP vai entregar. Por que eu estou dizendo? Não é que o nosso DLP não vai entregar muito bem a inspeção e verificação de informação sensível. O que eu quero trazer aqui é que, conforme vocês amadurecem e avançam
desse desenvolvimento, entrega dessas políticas de prevenção de perda de dados, vocês vão notar que pode acabar gerando algumas exceções. E um exemplo disso seria, imagina que alguém do RH precisa mandar uma informação todo dia 15 para processamento da folha de pagamento para uma instituição financeira, e isso é um processo normal, mas você já tem uma regra lá que diz que se um documento tiver mais que, não sei, uma determinada quantidade de informações sensíveis, como o nome, mais a conta, mais o CPF, mais o endereço da pessoa, o número da conta bancária, enfim, bloqueio, você vai acabar criando uma disrupção na sua operação, impedindo que o RH possa processar. E aí que começa esse surgimento de algumas do que a gente chama exceções, né? Essas exceções vão ser as granularidades aplicadas às regras de DLP, por exemplo. Se for RH, e se for dia tal, e se tiver essa quantidade, pode passar. Vai chegar um momento que, se você tiver uma empresa muito complexa, uma organização muito complexa, critérios de informações muito diversos, que você vai acabar criando bastante regras e a gente acaba adotando o que a gente chama de gerenciamento de risco interno. E o que ele faz, e o fato de eu chamá-lo de cerejinha do bolo, é porque ele vai além dessas regras. Ele só vai acionar uma regra se um determinado comportamento anormal foi detectado. Por exemplo, esse mesmo caso que eu mencionei para vocês do RH, vamos supor que o RH vai mandar aquele e-mail no dia 15 do mês, vai entender que aquela atividade é uma atividade legítima. Mas se mandar esse e-mail no dia 5 ou no dia 30, vai estranhar essa ação, porque já conheceu, já aprendeu sobre o seu ambiente através de diversos mecanismos de aprendizado de máquina que são embutidos nessas ferramentas, e vai aprender esse conceito e vai impedir essa informação de sair se for fora do padrão. Por isso que eu gosto bastante dessa ferramenta, porque ela olha ali para o gerenciamento de risco interno. E ali você vê também investigações de segurança de dados, gerenciamento de postura. O gerenciamento de postura é uma das ferramentas que interage com o IA. E ela vai te trazer um contexto muito interessante sobre como os seus usuários finais estão interagindo com ferramentas como o próprio Copilot, o Copilot Pro 365, e até enviando esses dados sensíveis para plataformas como DeepSeek ou outras plataformas que eles possam ter uma licença individual, ou que possa ser uma licença que vocês ainda não tenham aprovado para o uso dentro da organização. Enfim, vocês já perceberam que do lado esquerdo a gente falou de controles que vão fazer a detecção de atos, ações que já ocorreram. Do lado direito, e do lado esquerdo a gente tem ali para prevenção. E a governança de dados também, que a gente oferece para base de dados, para outras nuvens, serviços multinuvem. A gente traz tudo isso no Perf. Eli, por que você está falando de tudo isso se você vai falar de Copilot, Security Copilot? Porque é importante entender que quando a gente está falando de proteção de informação, todos esses critérios, todas essas informações que foram inseridas nessas plataformas, e principalmente nas que estão ali do lado esquerdo, slide embaixo de segurança de dados, são critérios que também vão ser utilizados por esses mecanismos de inteligência artificial, o próprio Copilot do M365 e o Copilot para segurança da informação. Sim, eles podem obter e aprender sobre essas informações que são sensíveis e são forçados a não negociados, não é negociável que essa informação, uma vez que ela receba um tratamento de informação sensível, que ele herde essas permissões. Ou seja, o M365, se ele tem um documento, você pede para um Copilot 365 para criar um documento com base em um documento que já tem um rótulo, uma etiqueta de documento confidencial, o novo documento ele já vem com a mesma etiqueta, porque ele está com base em um documento protegido, e assim por diante. Então, acho que você já deve ter percebido onde que eu quero chegar. Eu quero dizer que, uma vez que você já fez esse trabalho que começou lá dentro de casa, e expandiu ali para o Perf como classificação e identificação de informação, você utiliza esses critérios para todas essas ferramentas, inclusive para o Security Copilot, quando ele for fazer uma busca lá dentro do descoberta eletrônica. A gente consegue fazer buscas, por exemplo, sobre informações sensíveis que estão sobre um processo de investigação,
cujo custodiante ou cuja custodiante tenha sido envolvido ali num processo de potencial fraude ou simplesmente uma investigação interna por alguma razão de regulamentação, enfim, auditoria, ou seja lá, a necessidade de que tenha sido apontada. Interessante, né? Então, agora vamos ver como que essas habilidades do Purview interagem com essas tecnologias de IA para várias pessoas, né? Então, a gente vai ter ali diversas personas, né? Diversas participantes. Aqui é só uma sugestão, obviamente, cada organização pode ter uma administração dos seus times e como esse processo é feito por diversas organizações. Aqui a Microsoft fala só um pouquinho sobre uma visão para que vocês possam ter ideia de como esse processo pode se espalhar e ser útil para diversas pernas ali desse processo, né? Então, no primeiro ali, as ferramentas complexas e fragmentadas, né? Quando a gente tem muita informação em diversas plataformas, vocês vão perceber que a Microsoft, ela fala muito sobre um painel único de visualização, centralização, integração dessas ferramentas, porque a gente quer facilitar esse processo de resposta a incidente. Imagina que vocês estejam passando, e que nunca aconteça, mas que vocês estejam passando por um incidente de segurança, e você precisa coletar essas informações de forma muito rápida. Vamos pensar, por exemplo, se você for uma empresa que negocia seus papéis na Bolsa de Valores nos Estados Unidos, sujeita a Sarbanes-Oxley, você tem aí 4 dias para reportar para o SEC potenciais incidentes e dizer se aquele incidente tocou ou não informações contábeis que possam, de alguma forma, ferir ali a informação contábil que você precisa prestar aos seus investidores, né? Enfim, tudo isso é feito de forma com muita pressão, né? Muito rápido, a gente precisa entregar essa informação. E quanto mais silos, né, ou quanto mais espalhada essa informação se encontra, acaba gerando aí uma dificuldade adicional para as equipes, para que elas possam coletar essas informações, poder entender o que aconteceu nesse incidente. Então, sem sombra de dúvida, um administrador, alguém participando nas equipes de SOC, elas podem se beneficiar dessa coleta rápida do que é informação sensível. Eu já participei em alguns momentos da minha carreira em alguns processos de investigação. Posso garantir para vocês que essa informação ela chega com bastante prioridade e uma das perguntas mais frequentes que a gente escuta durante esse processo tinha informação sensível? E essa informação sensível foi acessada por terceiros não autorizados? E a partir daí a gente começa a fazer dimensionar, né, o tamanho do potencial prejuízo e as multas, enfim, todos os processos legais que você vai estar sujeito a. Mas também essas ferramentas, elas apoiam outras áreas, como a própria área de conformidade, a própria área de auditoria, a área de investigação, a área de segurança, quando precisa administrar ali, por exemplo, um alto volume de informações. Imagina que, por alguma razão, ou você tem um ambiente muito complexo, que gera muitos logs dentro da sua ferramenta de prevenção, e aí, nesse caso, eu totalmente já indico bater um papo aqui com o pessoal da Microsoft para falar um pouquinho mais sobre ajuste fino, né, tanto dos classificadores como das políticas de DLP para redução de alertas, potencialmente falsos alertas, né. Mas vamos supor que você tenha realmente um ambiente muito complexo que acaba gerando ali muitos alertas e, assim, a verificação desses alertas, eles acabam causando bastante demanda operacional das equipes, né? Então, sem sombra de dúvida, o Security Copilot, ele pode trazer esse aumento dessa análise, né, um aperfeiçoamento dessa análise, olhando para vários alertas ao mesmo tempo, até uma quantidade maior que nós, humanos, conseguiríamos processar, e trazendo esses pré-visualizações para vocês de forma mais rápida para um processo de tomada de decisão. Eu preciso suspender essa conta, né? Eu preciso entrar lá no Enter, que o Rodrigo estava explicando, e suspender uma conta, ou entender com mais detalhes o que aconteceu. Enfim, ele traz essa verificação de alertas de uma forma muito mais rápida. E a escassez de experiência e segurança, a gente tem um mercado que, vocês vão ouvir falar bastante sobre isso, a gente tem um mercado que ele demanda bastante, uma quantidade grande de pessoas trabalhando nessa área, e o Security Copilot ele pode ajudar aí nessa aceleração, trazendo ali uma ampliação de
recursos técnicos, linguagem de consulta, palavras-chave, enfim, algumas dessas ferramentas podem demandar um conhecimento prévio e a gente ajuda a acelerar nesse processo também. E aqui a gente fala sobre a transformação da segurança com o Copilot, né? A Microsoft, ela entende o Security Copilot como um assistente generativo com inteligência artificial projetado para operações diárias em segurança e TI, que inclui essas atividades que a gente mencionou agora há pouco, né? Esse Copilot, esse Security Copilot, ele tem essa inteligência de ameaças integradas, ele fala com as diversas plataformas e ele consegue trazer respostas mais rápidas, né? Se a gente tivesse olhando para um painel dentro do Purview e olhasse para os diversos alertas que podem ser gerados, por exemplo, como resultado de uma correlação de uma política que foi implementada por vocês e os alertas que foram gerados na sequência, a gente veria uma visão única, né? Então, o que aconteceu ali? Aquela política, ela gerou um alerta porque ela teve uma correlação. Então, o usuário fez, ou mais de um usuário fez diversas ações e ele vai gerando os alertas ali. O que a gente faz nessas plataformas integradas, e tanto lá no security.microsoft.com, nosso portal de segurança, como no Security Copilot, é trazer a história toda, é contar a história de não somente aquela correlação que existiu com uma regra de DLP, mas toda a história sobre quantas vezes aquele usuário já estava tentando fazer aquele escape de informação, né? Um caso típico é, por exemplo, um usuário tentar mandar uma informação por e-mail, perceber que por e-mail está passando por um bloqueio do DLP, tenta mandar isso por e-mail pessoal via browser, também bloqueia, daí tenta mandar para um USB, também bloqueia, resolve colocar ali, imprimir para PDF e transformar aquela informação, ou até arrancar o rótulo de confidencialidade, né, a etiqueta ali de prevenção, e reduzir a criticalidade daquela informação para tentar passar. Você consegue ver essa história passo a passo, né? Desde o momento que a pessoa tenta mandar por e-mail até o momento que a pessoa tenta remover essa etiqueta. Isso é muito interessante porque essa história contada do começo ao fim ajuda nesse processo e diminui ali o tempo, reduz o tempo de resolução desses incidentes, para garantir que depois que a gente consiga absorver toda essa informação, a gente consiga resolver isso de uma forma mais rápida. E a nossa segurança aqui, como vocês veem no slide, ela é realizada de maneira integrada, né? Então, vocês podem ver que a gente consegue, com o Security Copilot, trazer informações de diversas plataformas. Vocês ouviram falar hoje muito bem pelo nosso profissional, pelo Rodrigo, sobre o Entra. Eu estou trazendo esse conceito aqui do Purview, mas você também consegue coletar dados ali do Defender e do Sentinel e das outras plataformas e até trazer essas informações de terceiros, né? Isso aqui é só uma pequena demonstração de alguns dos parceiros que a gente já tem alinhados ali, mas essa lista cresce todos os dias, né? Muitas organizações interessadas em trazer esse contexto para o Security Copilot. E aqui a gente entende um pouquinho mais sobre essa interface, essa narrativa, né? A gente reduz esse gap, a gente traz essas informações, diminui um pouco das barreiras. Vamos entender um pouquinho do fluxo e depois a gente vai logo por uma plataforma para entender, ver uma demonstração com foco hoje no descoberta eletrônica, como foi pedido. Eu quero só mostrar para vocês que esses dados, né, esses prompts de usuários que são consultados, então, os profissionais de segurança, os profissionais de conformidade, fazem ali o prompt direto para o Copilot de segurança, traz informações, contextos que podem, por exemplo, na versão standalone, dessas soluções, que é aquela versão que o Rodrigo mostrou, que faz aquela consulta, verifica, utiliza aqueles templates já pré-programados pela Microsoft ou customizados por vocês, e consulta ali as diversas plataformas, batendo na porta ali de diversas plataformas para entender o contexto. Vocês veem aqui do lado esquerdo, né, da tela, o Defender, o Sentinel, o Intune, mas também o Entra, né, tá todas as plataformas interconectadas. E ali a gente vê os diversos plugins que podem ser chamados para interagir, gerar tickets, enfim, enviar essa informação, ou o próprio modelo de linguagem, né, o LLM, processando essa informação e trazendo esse resultado. Enfim,
É uma abstração, né? O prompt é pré-processado para selecionar a habilidade, o plugin é apropriado para executar essas atividades, e o modelo de linguagem, né, que prepara essa resposta. Essa é uma abstração de como tudo isso ocorre, com certeza tem muito mais detalhes aí até o momento que a gente recebe essa resposta, né? Existe um processo muito aperfeiçoado ali de inteligência para trazer a melhor resposta para essas solicitações que são feitas. Quais são as ferramentas, né? Quais são as formas de integrar isso com o Purview, né? A gente consegue utilizar essa integração do Purview e do Security Copilot para ajudar na identificação dessas informações. Como eu mencionei, é só um dos usos, né? Me ajude a entender esse incidente, tinha informação sensível ou não tinha, né? Preciso tomar uma decisão mais rápida, suspender uma conta enquanto esse processo está sendo investigado, enfim. E aqui é só um lembrete, né, das duas experiências diferentes que vocês podem encontrar, e como o Rodrigo mencionou, cada uma dessas experiências, elas podem consumir mais ou menos créditos ali, né, de unidades, né, de processamento. Na visão do lado esquerdo, a experiência standalone é a versão que, como eu mencionei, eu gosto de pensar assim, né, é a versão que bate na porta das diversas outras ferramentas, perguntando, e aí, tem alguma coisa que eu precise saber sobre esse potencial incidente, e vai receber o contexto do Entra, do Defender, do Sentinel. A versão embutida, que vocês veem do lado direito, ela está, como o próprio nome diz, embutida na ferramenta, né? Então, quais são algumas dessas ferramentas do Purview que tem esse embutido, né? Tem o Descoberta Eletrônica, como já foi perguntado, ele fica disponível ali no licenciamento premium do Descoberta Eletrônica. A versão do Security Copilot também está embutida no DLP, também está embutida no Insider Risk e no Communication Compliance. Por que, né, o Communication Compliance? Communication Compliance é uma ferramenta do Purview que vê comunicação enviada ali entre chats, conversas no Teams, potencial conversas que possam trazer algum tipo de prejuízo à pessoa, conversas de alguma que possam ir contra as políticas e normas aí das organizações, e também as interações com o Copilot 365, prompts, enfim. Podemos mostrar, e mostramos, assim, obviamente, sobre a permissão correta, né? Você não consegue olhar todos os prompts de todo mundo, a não ser que você tenha a permissão dentro da ferramenta para vê-lo, né? Como tudo no Purview, permissões super granulares, que garante que somente pessoas autorizadas possam ver informações potencialmente críticas e sensíveis. Enfim, ele atua lá utilizando essas informações. Vamos dar uma olhadinha agora em alguns casos de uso. Como eu estou compartilhando a tela, eu não estou conseguindo ver as perguntas que estão sendo enviadas, mas eu prometo que depois que a gente conversar um pouquinho sobre os casos de uso e antes para a plataforma, eu vou dar uma olhadinha nas perguntas. Então, a proteção baseada em A na prevenção contra a perda de dados, né? Quais são os casos, né? Eu acho que eu já acabei me adiantando e mencionando para vocês diversos alertas, né? Eu sou uma equipe de segurança, tenho diversos alertas que estão sendo gerados pelo meu DLP, seja porque realmente o meu ambiente é complexo, seja porque preciso dar uma olhada nas minhas regras, podem ter sido, precisar de algum ajuste fino, ou até meus classificadores, enfim. A gente consegue fazer uma varredura desses alertas para analisar e filtrar essas informações de forma mais rápida e até trazer alguns insights que a gente não conseguiria ver normalmente, porque a gente está lidando com muita informação, né? Então, a gente pode se beneficiar aqui utilizando essa verificação rápida, né? Aqui, quando a gente fala sobre a experiência inserida do Security Copilot no DLP e no Insider Risk Management, ou no gerenciamento de risco internos, né? Aqui a gente consegue olhar com mais, observar, avaliar esses alertas também, fazendo uma triagem, né? Geralmente essa triagem é manual para entender quais são os riscos elevados, enfim. Aqui a gente consegue fazer isso de uma forma mais rápida, mais acelerada, sem sombra de dúvida. O DSPM também é uma ferramenta que se beneficia do Security Copilot, e é aquela ferramenta que eu mencionei anteriormente para vocês, que faz a verificação
de uso de AI generativa por usuários finais, com saída de informações, potencial saída de informações sensíveis para outras plataformas, não somente Copilot, mas plataformas como ChatGPT, DeepSeek. A gente tem mais de 40 diferentes plataformas de AI generativa que a gente consegue capturar, e eu acho que até mais que isso hoje, porque essa lista continua crescendo. Então, o que a gente faz, a gente inspeciona esses dados passando pelo browser, a gente pega essa informação e mostra para você, olha, tantos usuários estão enviando informações consideradas sensíveis, até faz a sugestão de fazer a criação de uma regra de DLP, associar essa regra para que essa informação não possa ser enviada de forma não autorizada. E aqui no Descoberta Eletrônica, que vai ser a nossa demo, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá. Eu acho que é isso, eu vou direto para a demo, então vou pedir para vocês um minutinho só para eu trocar entre as minhas telas, e vou dar uma olhadinha aqui também para, eu não sei se a Fernanda ou o Rodrigo viram alguma pergunta, alguma coisa, não, tá tranquilo aqui, não tem pergunta, né? No momento não temos perguntas. Por Ah, favor, ótimo. envie suas perguntas para a Liliane. Fiquem à vontade, eu sei que eu trago bastante detalhes, mas fiquem à vontade. Então, eu vou trazer o contexto da minha tela toda aqui. A primeira demonstração, a gente está olhando para um ambiente que é um caso, né? Vocês vão perceber que o Descoberta Eletrônica, ele está sofrendo diversas alterações, né? Até agosto, vocês vão ver que ele passa a ter essa plataforma, essa visão, né, de entrega aí para o usuário final um pouquinho diferente. Você não vai ver mais o standard, a diferenciação, a gente trata tudo agora como caso. E no caso, o licenciamento permanece mesmo, é só interface gráfica, né? Aqui no caso, eu estou indo direto ali para um processo de busca. E o que ele está fazendo aqui, né? Primeiro, eu quero um apoio aqui da versão embutida do Security Copilot para fazer uma busca mais inteligente, né? Eu posso vir de um contexto de uma investigação que eu não tenho tantos detalhes e que eu quero trazer mais informação. Então, vamos olhar aqui os prompts sugeridos. Aqui eu estou pedindo para trazer todos os e-mails que contêm algum determinado tipo de palavra, que estou usando budget. Sinceramente, vocês podem mudar, né? E, como vocês viram, eu estou dizendo aqui, conte todas as conversas com essas palavras-chave. Eu posso melhorar essa conversa antes de mandar esse prompt e utilizar as minhas unidades computacionais? Então, aqui o que eu faço um refino, né, um ajuste dessa conversa para que os itens que eu estou enviando, eles sejam ordenados da forma mais adequada, né? E se você está de acordo com o que foi sugerido aqui, você pode aceitar. Ele vai construir a sua consulta. Essa consulta vai aparecer aqui do lado direito. Você pode copiar e já executar essa consulta na sequência, né? Que é o que a gente vai fazer aqui, executando essa consulta. Eu vou trazer mais uma para vocês, e depois eu vou para um ambiente demo. Essa aqui são algumas simuladas, eu quero mostrar para vocês o simulado que contém um pouco mais de dados. Então, vocês estão vendo aqui lá no Busca também. Agora vamos dar uma olhada de uma outra perspectiva, né? Eu não preciso de ajuda para entender o contexto. Os filtros são suficientes na elaboração dos dados que eu quero verificar. Agora eu estou indo de uma outra perspectiva. Eu estou dizendo que eu quero utilizar o Copilot, o Security Copilot, para me ajudar nas informações que já foram capturadas, né? Então, aqui, nessa manipulação aqui de potencial manipulação de estoque, eu já tenho um conjunto de revisão, já pedi para a ferramenta trazer esse conjunto, tenho diversas queries ali. O que eu quero é uma ajuda para revisar mesmo, porque no final do dia, essa é a parte que mais consome tempo, né? Então, nessa consulta aqui, eu vou selecionar um filtro, eu vou lá buscar por tipos de conversas que sejam conversas, por exemplo, do Teams, né? Então, vou lá marcar conversation. E aqui, dentro dessa conversa, eu vou ter diversos itens, né? Primeira coisa, esse agrupamento que vocês estão olhando é uma característica do Discover Premium, e que eu gosto muito, porque quando eu trabalhava algumas vezes com investigação, eu tinha uma sequência de arquivos PST
ponto .pst que eu tinha que ler e tentar entender onde que começava aquela conversa, onde terminava. O que a gente faz aqui, através desses metadados, a gente agrupa essas informações, o Discovery Premium, ele agrupa essas informações, trazendo todos esses PST juntos, mostrando para você que essa conversa começou dia 18/1 às 7h24 e ela se encerrou em determinado dia. Para mim, essa é uma das melhores capacidades do Discovery Premium, porque ele faz esse agrupamento, né? Mas ainda que eu faça esse agrupamento, essa conversa ela pode ter meses, ela pode ter anos. Imagina um contexto de uma investigação de anos, né? O que eu preciso fazer aqui? Eu vou chamar o Copilot para ele fazer um resumo dessa conversa e me trazer um contexto para eu decidir se eu preciso ler toda essa conversa ou se tudo isso aqui é relevante para o meu caso, né? Ele vai me trazer um contexto que dizendo que essa conversa aqui foi feita entre duas pessoas principalmente e que falava alguma coisa sobre negociação de papéis de bolsa de valores de duas organizações como Bitdefender e FastVision e por aí vai. Aqui eu posso interagir também com a versão embutida e fazer as minhas próprias perguntas, né? Identifique se, por exemplo, alguém falou sobre novos membros adicionados, identifique se alguém falou sobre prejuízo, se alguém falou sobre venda de ações. Você pode fazer essas perguntas e a versão do Security Copilot embutida vai fazer essa análise e trazer para você. Um outro exemplo aqui que eu gosto muito você pode examinar arquivos que, por exemplo, eu tenho 400 páginas, você pode pedir para o Security Copilot embutido para ler esse documento e encontrar um contexto que é interessante para essa investigação. Se aquele contexto foi encontrado, provavelmente é um documento que eu preciso gastar um tempo maior ali para lê-lo e processá-lo como potencial evidência da minha investigação. Aqui eu gosto bastante dessa função porque nem sempre em empresas globais você vai ter um conteúdo que é um conteúdo no idioma local, né? Então você pode pedir aqui, por exemplo, nessa conversa, parte da conversa foi mandada no idioma que eu não conheço, eu peço para o Security Copilot também fazer um resumo dessa conversa e trazer esse contexto aqui. Eu gosto bastante dessa função aqui porque eu não preciso fazer o escape dessa informação para uma ferramenta de tradução. O que acontece algumas vezes, pegar um arquivo PST, colocar no tradutor, trazer de volta. Tudo isso é feito e processado aqui dentro da plataforma. E, finalmente, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu ver, esse aqui é meu ambiente, esse aqui é meu ambiente ao vivo, então, eu estou lá dentro do Descoberta Eletrônica, também dentro dos casos, e dentro dos casos eu posso, por exemplo, trazer um novo investigador ou uma nova investigadora para o meu time e eu quero fazer um resumo aqui, né, do que já foi feito. Vocês viram que rapidamente, isso aqui é ao vivo, né, ele acabou de fazer a busca, já disse que já tem 6 bases de dados aqui que já foram analisadas e traz esse contexto para mim. Eu consigo fazer um resumo, trazer uma query, enfim. Para quem está explorando a versão premium de Descoberta Eletrônica, uma das capacidades que eu também gosto muito é essa aqui. A Microsoft tem visibilidade nativamente do que acontece no 365 e por isso a gente traz essa vantagem para os nossos clientes, né? Olha só, você pode ver quem são as pessoas que são colaboradores frequentes, por exemplo, daquele usuário. Ele vai lá e vai buscar os colaboradores frequentes. Nesse caso, essa pessoa não tinha ninguém, mas eu posso trazer quem seria potenciais pessoas que reportam para essa pessoa, ou se essa pessoa está associada a algum gerente, quem seria o gerente, tá? Então, esse aqui é bem interessante porque a gente consegue ter essa visualização interna e trazer esse contexto. E lá dentro do nosso set de revisão, obviamente, como eu mostrei para vocês, a gente consegue acelerar o processo aí de revisão dessa quantidade massiva de informações e trazer essa visualização mais rápida, né? Então, se eu vier aqui na manipulação de estoque, abrir, por exemplo, todos esses documentos que eu tenho aqui disponíveis, eu posso pedir para o Copilot a qualquer momento para fazer a leitura de uma conversa. Aqui, por exemplo, eu pedi para meu primeiro filtro foi para informações que contenham anexos, né? Provavelmente vocês sabem que vai estar conectado a um arquivo PST. Isso aqui, naturalmente, é uma página
pequena, né? Não tem tanta informação. Mas imagina que isso aqui fosse um contrato de 2.000 páginas, né? Vou ali e peço para o Copilot para ele olhar e ler esse documento e me dizer sobre o que se trata esse documento. Ele vai fazer essa busca e vai me trazer. Eu posso também trazer, por exemplo, as minhas próprias perguntas, né? Tell me if they mention amounts of money, por exemplo, eu vi ali rapidamente que eles falam alguma coisa sobre 1.500, né? Vamos ver se o Copilot vai entender que foi mencionado aqui, ó, alguma coisa assim, ó, o contexto fala exatamente do 1.500. Isso aqui eu fiz ao vivo, eu não sabia se ia realmente pegar, mas pegou, perfeito, era o que eu esperava. E, de novo, para vocês estiverem interessados sobre como o Copilot está aprimorando e ajudando em diversos contextos aqui, para que vocês possam ter essa visualização, eu gosto de vir aqui em todas as soluções, e vocês vão ver esse símbolozinho aqui embaixo, Powered by Copilot, que significa que a gente colocou mecanismos de inteligência artificial dentro dessas ferramentas, e o Copilot está aqui, está embutido, né? A gente tem diversas ferramentas, a gente tem o Insider, tem o Data Loss Prevention, e o Copilot também pode me ajudar, por exemplo, a explorar se eu tiver alguma quantidade grande de alertas, e eu preciso revisar todos esses alertas aqui, né? Eu posso chamar aqui o Copilot para me ajudar. Então, faça um resumo desses alertas, enfim, ele está varrendo aqui meus alertas, porque naturalmente eu vou ter uma quantidade bem grande aqui de alertas, alguns de alto risco, outros nem tanto, e aqui ele já está me dizendo aqui, ó, algumas informações sobre esses alertas, e eu posso chamar algumas outras ferramentas adicionais para agregar valor. Eu acho que de demonstração eu vou encerrar por aqui, era o que eu queria mostrar para vocês, mas eu gostaria de aproveitar e ver se tem alguma pergunta. Acho que tem uma aqui, né? O Security Copilot consegue resumir os resultados de uma pesquisa no Discovery? Após executar uma pesquisa, incluir os resultados no Review Set, posso pedir ao Copilot trazer informações baseadas? Sim, pode. Você deve ter visto que hoje a gente faz isso por documento, mas a gente já tem já publicados aí aprimoramentos dessas capacidade de fazer uma busca geral também. Olhe todo, na verdade até já mostrei, né? Já tá ao vivo mesmo. Ele consegue olhar todo o contexto e dizer o que ele encontrou, e você pode ir documento por documento também, fazer essa revisão e fazer interações com a própria ferramenta sobre esses conteúdos, tá? Obrigada aí pela pergunta. Espero ter respondido as perguntas que vocês mandaram ali em relação ao Copilot em ferramentas como descoberta eletrônica. Eu gosto bastante de como ele atua e como ele traz esse contexto, porque são processos que eles estão relacionados à tecnologia, mas também tem um processo interno. Então, assim, pode ajudar muito na resolução e na redução ali do tempo operacional para trazer tantas informações e avaliar o que é relevante ou não para a organização ou para o processo da investigação. Eu acho que é isso. Queria, Fernanda, não sei se você tem algum comentário adicional ou se o Rodrigo quer fazer mais algum comentário. Não, eu quero apenas agradecer aos dois, excelente conteúdo, né, autoexplicativo, muito obrigada, as demonstrações. Fiquei aqui vidrada na apresentação também. Então, muito obrigada a vocês. E a vocês que estão assistindo com a gente, eu já coloquei aqui no chat, na parte de perguntas e respostas, nós temos um link que é super importante para que a gente continue trazendo, né, mais sessões, e para que vocês possam nos dar um feedback, avaliar o que a gente pode aprimorar, o que poderia, né, estar mudando algo, se tem algo nesse sentido, a gente precisa ouvir a opinião de vocês, tá? Então, tá aqui no chat o nosso link para o survey, assim também como eu já coloquei o nosso link para as sessões anteriores, caso vocês perderam, quando a gente iniciou a falar sobre o Security Copilot, tá? Vocês vão encontrar também essa sessão lá a partir do nosso canal.
E aí, como eu falei, a gente, né, vem coletando esses feedbacks e estamos programando, né? Aqui são temas que a gente prevê estar trazendo, né, na continuação dessas sessões. Então, a gente prevê aí estar trazendo, como próxima, no caso, a gente falar do Security Copilot integrando com o Microsoft Defender. Precisamos também atualizar vocês, né? Muitas coisas já mudaram, estão sendo atualizadas a nível do Microsoft Intune, né? Do Intune Suite e do Windows 3.5. Então, esses são temas que a gente está planejando trazer em sessões futuras. Mais uma vez, muito obrigada, Rodrigo, muito obrigada, Liliane, por toparem, né, participar e trazer essa sessão em português aqui no canal aqui do Global Access. E obrigada a todos vocês que ficaram aqui com a gente até agora. A gente vai compartilhar essa apresentação que foi feita, vocês vão estar recebendo por e-mail, tá? Assim como também iremos compartilhar o nosso link de survey. Mais uma vez, eu quero repetir, porque é muito importante para a gente ouvir essa opinião, o feedback de vocês. Então, como vocês estão vendo, essa apresentação a gente vai incluir aqui a lista de referências, né, do que foi coberto. E, mais uma vez, muito obrigada a todos que vocês ficaram até agora aqui com a gente. E com isso a gente encerra essa sessão do Security Copilot no Microsoft Entra e Purview. Obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Tchau.